Nós estávamos estudando o livro de Timóteo. Eu quero pedir mais uma vez, se você puder pegar aí a sua Bíblia. Nós vamos abrir ali em 1 Timóteo, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3. Para quem estava na semana passada, nós iniciamos esse estudo, né? E eu quero finalizá-lo hoje. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, falando sobre como um pastor deveria... Então, 1 Timóteo, quanto? 1 Timóteo, capítulo 3. Isso, 1 Timóteo, capítulo 3. Então, nós vemos aqui, na minha Bíblia, diz as qualificações dos bispos e dos diáconos. E eu gostaria de ampliar a visão aqui e dizer que essas qualificações aqui mencionadas devem ser as qualificações de todos os homens, todos, indistintamente, independente da sua função na igreja ou fora dela. Essas qualificações são qualificações de um homem verdadeiro, tá? Eu vou reler aqui o texto e aquilo que nós já estudamos, para a gente poder finalizar com o final. Paulo escreve assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Porque nós lemos até aqui, e na semana passada nós entendemos o que é ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante e sóbrio, né? Nós falamos sobre esses aspectos aqui. E hoje nós vamos dar sequência. E o próximo aspecto aqui desse homem verdadeiro é a modéstia. Quando a gente fala de modéstia, a gente normalmente liga a modéstia ao quê? Vestimenta, né? Roupas, né? E eu queria ampliar essa visão da modéstia, porque às vezes falar de modéstia para homens é uma coisa assim meio esquisita, meio estranha, né? Normalmente a gente fala de modéstia para mulheres. Vistam-se com modéstia, aquela coisa toda. Mas o princípio da modéstia é o princípio da humildade, de não chamar a atenção para si, né? De, enfim, de ter a humildade, né? Então isso é algo que nós, como homens, não é muito bem visto, muitas vezes um homem muito humilde, muito modesto, né? Parece que a modéstia muitas vezes demonstra fraqueza, a humildade às vezes parece demonstrar fraqueza, e nós não queremos demonstrar fraqueza, né? Então, quando Paulo fala da modéstia, ele está falando da humildade. Mas tem um outro problema aqui. O problema é a falsa modéstia. Vocês já ouviram falar da falsa modéstia? É aquele camarada que, por ser modesto ou por ter atitudes de modéstia, eles, de alguma forma, buscam a atenção para si, pela modéstia, né? Então, dependendo da maneira como a pessoa se veste, ou
como a pessoa se comporta, ela muitas vezes, pela modéstia, ela chama a atenção para si. E aí, obviamente, que a motivação que está por trás da modéstia é aquilo que Deus vai julgar, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né, ao falar da modéstia. Então, quando Paulo fala da modéstia, ele está falando da maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós falamos. Todos esses aspectos dizem respeito à modéstia, à humildade. E o chamado de Deus para cada um de nós, homens, é para que nós sejamos modestos. Em outras palavras, humildes. Cristo fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Que nós possamos ser modestos, assim como o texto nos apresenta. Mais um aspecto aqui. Hospitaleiro. Hospitaleiro. A hospitalidade é um dom. Você já conheceu alguém hospitaleiro? Alguém que sabe receber pessoas? A gente parece que sempre tem na nossa família alguém que gosta de receber, né? Sabe aquela casa assim onde todo mundo que vai é bem-vindo, todo mundo se sente bem, se sente à vontade, onde você pode conversar, falar, sem medo de ser julgado, sem medo de ser coagido. Essa é a casa do hospitaleiro. É a casa daquele que recebe, que abraça, que beija, que faz com que as pessoas se sintam bem no seu meio, né? Eu morei muitos anos em Curitiba e muitas pessoas falam lá da cidade de Curitiba que o curitibano é um camarada assim reservado. Ele diz para você assim, olha, aparece um dia lá em casa, mas ele mesmo nunca convida você para ir. Então, é claro, estou generalizando aqui, mas quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas já diziam o contrário. As pessoas falavam assim, olha, se tem um lugar onde você é bem recebido, é no Sul. As pessoas são hospitaleiras, as pessoas recebem você bem. E de fato, assim, eu já havia morado no Rio Grande do Sul, voltei para o Rio Grande do Sul, então eu já conhecia essa característica do povo gaúcho, mas eu digo que, na verdade, essa característica deveria ser a característica de todos os cristãos, ser hospitaleiro. Lá em Hebreus, a Bíblia fala assim, tem um texto, Hebreus capítulo 13, verso 2, diz assim, não abandonem a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedam anjos. Você já parou para pensar que você, em algum momento, você já recebeu anjos na sua casa? Anjos na sua casa. Você já, quem sabe, deu um copo de água para um anjo? Você já deu um prato de comida para um anjo? E aí, a pergunta que eu comecei a me fazer quando eu fui estudar sobre esse tema é: até onde vai a minha hospitalidade? Qual é o limite da minha hospitalidade? Então, eu posso dizer, não, eu sou hospitaleiro, né? Mas eu sou hospitaleiro com os meus amigos, com os meus irmãos, com aqueles que são da minha fé, com aqueles que já frequentam a minha casa, né? Mas eu não tenho coragem de trazer alguém que eu nunca conheci, não, né? Então, a hospitalidade é um verdadeiro dom, e a Bíblia menciona muitas vezes a hospitalidade. Lembra, por exemplo, de Abraão, né? Que recebeu ali os anjos, ele recebeu o próprio Jesus. A Bíblia diz que quando Abraão viu aqueles homens vindo, ele correu até aqueles homens,
se ajoelhou diante deles e falou: vocês vão se alimentar comigo, vocês vão comer comigo hoje. Preparou um banquete para aqueles homens, né? E eles foram ali cuidados. Então, a recepção, recepcionar, cuidar, zelar. E aqui, obviamente, que quando diz de cuidar e zelar, é indistintamente, né? Não deve haver distinção para quem vai cuidar, não deve haver essa distinção. Então, a hospitalidade é um dom de Deus, é um verdadeiro dom de Deus, e deveria acompanhar o homem de Deus, ser hospitaleiro, ser cortês. Eu já comentei aqui com vocês, eu sou fruto da hospitalidade, né? Quando meu pai foi à igreja pela primeira vez, ele recebeu um abraço da recepção, tão carinhoso, tão cortês, tão carinhoso, que ele e nós, os filhos, jamais deixamos a igreja. Meu pai era espírita, meu pai jamais tinha entrado numa igreja adventista. Ele jamais seria um adventista, se não fosse pela hospitalidade. E há muitas pessoas que entram na igreja, que entram na igreja e nunca mais saem pela hospitalidade. E outros tantos que vão à igreja e nunca mais voltam pela falta de hospitalidade, pela falta de cuidado, pela falta de carinho, de zelo, de atenção. Então, nós deveríamos tomar essa iniciativa. Você vê uma pessoa entrando na igreja, desconhecida, você nunca viu, vai lá, pergunta como é o seu nome, de onde você veio. Olha, a gente está feliz que você veio aqui, né? Isso é recepcionar, isso é. E aí a questão de você levar também para a sua casa, né? Eu até separei um textinho de Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 179, que diz assim: mesmo entre os que professam ser cristãos, é pouco exercida a verdadeira hospitalidade. Entre o nosso povo, a oportunidade de mostrar hospitalidade não é considerada como deveria ser, isto é, um privilégio e uma bênção. Há muito, mas muito pouco sociabilidade, muito pouca disposição para dar lugar a 2 ou 3 a mais à mesa familiar, sem constrangimento nem ostentação. Há os que alegam que é demasiado trabalho. Não seria se disséssemos: não fizemos nenhum preparo especial, mas vocês são bem-vindos ao que temos. Pelo inesperado hóspede, as boas-vindas são apreciadas muito mais do que o elaborado prato ou preparo. Então aqui nós vemos o quanto a hospitalidade pode abençoar a vida de uma pessoa, né? A gente está vivendo numa época em que há muitos refugiados em muitos lugares do mundo, né, que precisam ser acolhidos. Pessoas que abandonam suas casas, abandonam seus lares, abandonam seus empregos, abandonam a sua nação. E de repente, eles se veem com os filhos, né? E nós temos visto aí pelo Brasil afora muitos haitianos, muitos venezuelanos, né? Pessoas, e eu conheci, por exemplo, um haitiano que veio e ele não conseguiu trazer a família por falta de dinheiro, e ele ficou no Brasil trabalhando quase 3 anos para conseguir ajuntar dinheiro para trazer toda a sua família. Gente, 3 anos longe dos filhos, 3 anos sozinho. Eu levei esse homem para comer em casa, conheci a sua história. É muito triste, gente. Então, nós, como povo de Deus, deveríamos ser conhecidos pela hospitalidade. Mas sabe que muitas vezes a falta de modéstia, né? E entenda-se falta de modéstia muitas vezes como a luxúria, o apreço pela ostentação, o apreço pelo que é grande, né?
muitas vezes afasta as pessoas, né? Eu faço críticas pontuais a igrejas muito grandes, que muitas vezes ostentam muito o prédio, mas se esquecem das pessoas. Eu creio que Deus merece o melhor de nós, e uma casa de adoração a Deus, com certeza deve ser o melhor, não tenho dúvida disso. Mas não fará sentido ter um prédio lindo e maravilhoso e pessoas sem hospitalidade. Não faz sentido, porque prédio não fala, prédio não abraça. Então, cabe a nós, como homens de Deus, sermos hospitaleiros na casa de Deus e na nossa própria casa. Fica aqui esse recado para cada um de nós. Mais um aspecto aqui da vida dos homens. Um homem precisa ser apto para ensinar. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Cada um de vocês foram chamados para ensinar. E eu pergunto aqui, eu queria ouvir vocês estão muito quietinhos aí. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Quais são as formas pelas quais nós ensinamos? Porque daí quando a gente fala de ensino, a gente pensa num professor, por exemplo. Eu preciso ser um professor para ensinar? Fala aí, Cláudio. Você pode, só um depoimento. Como eu tive a oportunidade de visitar inúmeras igrejas adventistas no final do ano passado, que eu estava em Florianópolis, depois eu fui para o Sul, fui para São Paulo. Uma coisa que é inerente à nossa igreja, pelo menos 7, 8, 10 igrejas que eu visitei, hospitalidade. Foi o tema que você colocou anteriormente. Eu fui muito, e não só eu, minha esposa, fomos muito bem recebidos em todas as igrejas que nós tivemos oportunidade de conhecer. A preocupação das pessoas em saber quem éramos, de onde éramos, né, e tudo mais, foi muito grande. Então, assim, é uma característica da nossa igreja isso. Pelo menos essa é a minha percepção das igrejas que eu tive a oportunidade de conhecer. E em relação a ensinar, você colocou bem, você não precisa ser professor. As suas atitudes, no meu modo de ver, ensinam, as pessoas te observam. Então, muitas vezes você ensina pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pela sua forma, pelo aquilo que você faz. Você acaba sendo uma referência, sei lá se o termo correto é esse ou se cabe aqui, mas aquilo que você faz acaba que as pessoas observam e querem fazer igual. E o querer fazer igual, no meu modo de ver, como se fosse um ensinamento. É aquilo que você está mostrando, aquilo que, se você acredita, se você encara que aquilo é o que Deus quer para todos, as pessoas vão ter essa percepção e vão te olhar com olhos de que, poxa, eu quero fazer igual a ele. E se eu quero fazer igual a ele, eu estou ensinando indiretamente aquelas pessoas aquilo que é o bem, a fazer o bem, a ser honesto, coisas que são valores que deveríamos ter sempre. Todo cristão deveria ter esses valores já intrínsecos, mas no momento que nós estamos da sociedade, que tudo pode, que a gente já discutiu isso aqui em outros momentos, 2 mais 2 pode ser 5, todes, que criança pode ser homem, pode ser mulher, enfim, eu sou totalmente contra isso. Então, quando você se posiciona, você acaba mostrando o que você está querendo, qual que é a sua atitude, enfim, e você acaba, entre aspas, ensinando. Pelo menos essa é uma visão. Você não precisa pegar, fazer um estudo bíblico, passar, isso é importante?
com certeza isso é importante e faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa missão. Mas as suas atitudes, a sua forma, as pessoas estão observando. Isso, para Obrigado, mim, Cláudio. é importante. Obrigado. Veja que o texto diz assim: apto para ensinar. Aptidão é algo que você precisa adquirir. Aptidão. Você tem que treinar, você tem que se esforçar para ser apto a ensinar. Então, ensinar envolve conhecimento. Você tem que conhecer para ensinar. Não pode ensinar sem conhecer. Eu vou ensinar o quê? Né? Nós devemos ter a ousadia de Paulo. E acho que o Cláudio colocou essa questão de ser referência, né? Paulo, ele dizia assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele dizia para outras pessoas assim, olha, você quer saber como faz? Olha para mim. Olha como eu faço. E não era com arrogância que ele dizia isso, porque na mesma hora ele já dizia, porque eu faço aquilo que Cristo fazia. Então, o convite para cada um de nós é sermos aptos a ensinar. E aí, ensinar, obviamente, envolve a questão do discipulado. Ensinar os nossos filhos. Ensinar outros homens. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui. Nós precisamos ser capazes de ensinar outros homens. Replicar esses conhecimentos. Cada um de vocês pode ministrar para um homem. É o grande sonho da minha vida, do meu coração hoje é esse. E os homens com os quais eu entro em contato e com os quais eu estudo sejam capazes de ministrar a outros homens, a ensinar outros homens. Gente, isso é precioso demais, porque esse foi o chamado de Jesus para cada um de nós. E batizai a todos fazendo discípulos. Discípulo é um seguidor. As pessoas vão te seguir, né? E elas vão aprender, como o Cláudio bem colocou, a partir das suas atitudes, mas também das suas falas. Há momentos em que você deve falar, se posicionar. E o posicionamento de um homem de Deus, ele tem valor, ele chama atenção. Então você vai ser chamado a se posicionar em muitos momentos. Inclusive, esses posicionamentos talvez vão gerar discórdia, vão gerar divisões, mas se o teu posicionamento for firmado na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de ensinar o que é o correto e de ensinar aquilo que é errado. Não tenha medo de falar o que tem que ser dito, com amor, com carinho, né? com cuidado, mas nós devemos estar aptos a ensinar, todos nós. Ah, Tilly, mas eu não tenho o dom de ensinar. Aptidão é algo que você busca, é um preparo. Se você não tem aptidão, vá atrás, estude, procure, leia, se desenvolva nesse aspecto, no aspecto do ensino, porque todo homem será chamado a ensinar, pelo menos a sua família. Você é chamado a discipular, a ensinar a sua família, sua esposa e seus filhos. Quando forem chamados a dar a razão da sua fé, você tem que saber da razão da sua fé. Por que você acredita nisso? Por que você crê nesse ponto, naquele ponto? Você tem que saber da razão da sua fé. Isso é algo que a gente faz como? Estudando, buscando a aptidão para estarmos prontos a ensinar. Versículo 3, nós estamos já quase indo para o final ali. Versículo 3, não dado ao vinho. Eu imagino que ninguém aqui bebe bebidas alcoólicas. Mas quando a Bíblia fala do vinho,
O vinho também é uma representação de tudo aquilo que pode tirar de nós a nossa capacidade de cognição. Qualquer coisa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma pessoa que está há 19 ou 20 horas sem dormir, presta atenção, uma pessoa que está há 20 horas sem dormir, ela tem no seu cérebro efeitos semelhantes a uma pessoa que tomou uísque, cerveja, vodka e assim por diante. Já pararam para pensar nisso? Uma pessoa sem dormir, ela não tem capacidade cognitiva para tomar decisões racionais. Eu estou falando de dormir, gente. Não estou falando de bebida alcoólica. Quando a Bíblia fala não dado ao vinho, Paulo está falando, obviamente, ele está falando sim especificamente do vinho, mas ampliando a visão, se ele fala do vinho, na verdade ele está falando por conta dos efeitos que o vinho causa. E quais são os efeitos do vinho? Tira a sua capacidade de tomar decisões. E aí, ampliando essa visão, qualquer coisa que tira a sua capacidade de tomar decisões sábias, corretas, coerentes, são considerados como esse bloqueio aqui, assim como o vinho o faz. Então, fica aqui o apelo para que você tome cuidado com a sua saúde, com as coisas com as quais você ingere, né? Tulhão, pode falar, amigão. Eu anotei aqui que é não dado ao vício. Seja o vício aí, talvez a gente encha aí, que a gente aqui não bebe, beleza. Mas será que, infelizmente, tem acontecido muito o vício do videogame, o vício do futebol, o vício, tudo aquilo que eu sou dado, aquilo que me tira, como você falou assim, a razão, mas mesmo a razão, mas é aquilo em que me tira a opção de escolha. Eu sou tão viciado naquilo que eu não tenho opção de escolha a não ser aquilo. Exatamente, Túlio. Você mencionou, por exemplo, do futebol. Cara, tenta tirar uma pessoa que é torcedor fanático de um time, tenta tirar essa pessoa da frente da televisão. Tenta desligar a TV, tenta mudar de canal. Tenta dizer assim, fulano, vem aqui um pouquinho. Meu amigo, não consegue. Naquele momento, ele está tão ligado naquela situação que ele não tem condições de tomar decisões lógicas e racionais. Não tem. Tenta tirar alguém que está lá na última fase do videogame. Tenta dizer para ela assim, fulano, vamos ali, desliga esse negócio e vamos lá caminhar. Não vai conseguir. Bem lembrado, tudo. Então, tudo aquilo que tira a nossa capacidade, e aqui, por exemplo, entra a questão da alimentação. Eu só como coisa saudável. Mas o cara come 3, 4 pratos de coisa saudável. Amigo, você tirou a sua percepção de decisões corretas. Sua mente está embotada. Nós falamos aqui na semana passada sobre temperança. O que é temperança? É abster-se daquilo que faz mal e comer ou utilizar com moderação aquilo que faz bem. Então, ser temperante é ser equilibrado. A gente precisa tomar esse cuidado. E quando não sou temperante, obviamente, que uma pessoa não dada ao vinho é uma pessoa temperante em todos os aspectos. Paulo lembra do vinho por quê? Porque o vinho, na época, era essa arma do inimigo que tirava a razão das pessoas. Não é diferente hoje. As pessoas hoje, né, a bebida é uma droga socialmente aceita. Mas o Túlio, que é bombeiro, e eu imagino que ele já deve ter atendido muitos casos de pessoas que morreram ou ficaram em ferragens ou que mataram famílias inteiras por conta do álcool.
da bebida. Então, é uma tragédia e a gente precisa ter esse cuidado. Então, o chamado de Deus para nós homens é: cuide com aquilo que tira as suas percepções, o seu poder de decisão. Isso serve para comida, isso serve para vícios, isso serve para o alimento, para qualquer coisa que tire a sua capacidade cognitiva de tomar decisões. Paulo lembra ali, né? Não avarento. Meu Deus do céu, pessoa avarenta é complicado. Seja avarento. O avarento é aquele que tem dificuldade de abrir a sua mão, de auxiliar, de ter uma vida normal. O avarento não tem vida normal. Não sei se vocês já viram, lá nos Estados Unidos tem um canal, um programa de televisão que chama-se Os Mukiranas. Meu Deus. São coisas extremas, obviamente, né? Coisas do tipo assim, a pessoa reutiliza água, papel higiênico, umas coisas assim bem estranhas, bem malucas. Mas chama atenção, né? O fato de que há muitas pessoas hoje que vivem com essa avareza, essa coisa assim né, de segurar para si, né, tomar esse cuidado. Eu pulei uma aqui, né? Inimigo de contendas. Rapaz, inimigo de contendas. Por muitos anos, eu joguei bola. Sempre gostei muito de jogar futebol. Me lesionei, rompi o ligamento do joelho e nunca mais joguei. Raramente eu brinco aí com o pessoal. Mas eu me lembro muitas vezes de jogar futebol com irmãos da igreja, anciãos, pastores, líderes da igreja, homens assim mansos e humildes dentro da igreja, mas que quando entravam num campo de futebol, meu amigo, o camarada se transformava. Eu conheci outros que também homens de Deus, mas quando estava no trânsito, meu amigo, virava num diabo. Outros que eu conheci nessas últimas eleições aí, que até então pessoas que eu considerava assim pessoas racionais, mas que entraram em contendas por causa de política, defendendo políticos, o A, o B, direita, esquerda, coisas assim assustadoras para alguém que é um cristão. Então, aqui diz o texto, né? O homem de Deus, ele é inimigo de contenda, ele não gosta de briga, não, né? Ele não gosta de discussão. Ele tem, diz ali o texto, né? É cordato. É cordato. Cordato quer dizer, quer resolver o problema. E às vezes há homens que preferem ter a razão do que resolver o problema. Prefere brigar do que resolver o problema. Então, o convite de Deus aqui para cada um de nós, né? Sejamos inimigos de contenda. E por fim, Paulo, ao finalizar aqui a sua descrição de alguém que almeja o episcopado, e eu aqui ampliei, né? Um homem de Deus, diz assim: alguém que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. O verdadeiro homem de Deus, ele é conhecido como alguém que governa a sua casa. Eu queria fazer um convite para você. Tome as rédeas do seu lar. A sua esposa está esperando isso de você. Tome as rédeas do seu lar. Cuide dos seus filhos. Não espere que outros cuidem por você. Não espere que a igreja faça aquilo que você está deixando de fazer. Não espere que os desbravadores façam aquilo que você está negligenciando. Não espere que as professoras da escola sabatina, em 1 hora, realizem aquilo que você deixou de fazer numa semana inteira.
cuidem dos filhos de vocês. Cuidem com disciplina. E quando o texto fala, né, governe criando os filhos sob disciplina, entenda-se aqui disciplina não apenas dos filhos, mas de quem os governa. Seja disciplinado. A gente exige muita disciplina, muitas vezes, mas muitas vezes não somos disciplinados. Seja disciplinado e exija disciplina no seu lar. Tenha regras claras. O texto fala, você deve disciplinar com respeito. Dar regras claras e exercer, né, os combinados, isso é respeito. Se você falou que vai acontecer tal coisa se você fizer, ou se você deixar de fazer, tem a regra e tem a consequência, faça-se cumprir a sua palavra. A sua palavra tem que ter efeito. As nossas palavras precisam ter efeito, né? Se você ler ali, por exemplo, lá no verso 8, quando Paulo vai falar sobre os diáconos, lá no meio diz assim, ó, homens de uma só palavra. Você é um homem de uma só palavra? Ou você é um homem de muitas palavras? Fala, 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 mas nada acontece, nada muda, tudo pode. Eu creio que Paulo, ele conseguiu resumir com clareza o que é ser um verdadeiro homem de Deus. E ele finaliza com um questionamento muito sério. E diz assim: pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não podemos cuidar da igreja de Deus antes de cuidarmos da nossa própria casa. Pare de fazer as coisas da igreja sem antes cuidar do seu lar. Se você está tão ocupado com as coisas de Deus que não é capaz de cuidar da sua própria casa, o texto está deixando bem claro, você está na contramão, você está sendo um hipócrita. Você não pode, simplesmente não pode. Diz ali, não tem como. Como isso vai acontecer? Então, o desejo de Deus para cada um de nós é que nós possamos cuidar dos nossos lares, cuidar das nossas casas e sermos esses homens irrepreensíveis, homens de uma só mulher, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, não violento, inimigo de contendas, homens que governem bem a própria casa. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Julião escreveu ali, cuidando tanto das coisas da igreja que tem que deixar as coisas de Deus para trás. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, para não nos ocuparmos tanto na obra de Deus e nos esquecermos do nosso primeiro chamado. Não se esqueça, você tem um chamado que vem antes de todos os chamados. O chamado de Deus para você é sacerdote do seu lar, líder da sua casa. Não tente resolver os problemas dos outros e negligenciar a sua casa. Cuide do seu lar, cuide dos seus e ajude os outros, mas cuide dos seus. Você não pode ser substituído por um diretor de clube de desbravadores. Você não pode admitir ter a função substituída por professoras de escola sabatina, com todo o respeito que elas e os diretores de desbravadores merecem. Você é o pai. É você que deve assumir a função de educar, de ensinar, de dar o caminho, de dar a direção. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Meu desejo para vocês é que nós possamos nos tornar esses homens aqui, aptos para discernir e para educar, para ensinar, para guiar a própria família. Amém? Meus amigos,
Que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ter um sábado feliz na presença de Deus. Lembrem-se, vocês estão cobertos por intercessão. Vocês estão cobertos por intercessão, cada um de vocês. E eu quero fazer um pedido aqui especial. Orem por mim. Orem por mim. Eu tenho enfrentado muitas lutas, muitas tribulações, mas Deus tem... e quando a gente enfrenta lutas e tribulações, é quando você vai ver milagres. Tem gente que quer ver milagre, mas não quer passar por problemas, né? Não dá. Você tem que passar pela provação para você ver milagres. E eu tenho visto tantos milagres na minha vida. Mas é porque eu sei que eu estou coberto por oração. Há muitas pessoas orando por mim. E eu conto com as orações de vocês também. Tá? Peço que vocês orem por mim também. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Minha cachorrinha latindo aqui. Eu vou pedir para o Túlio. Tulião, você poderia partilhar uma oração? O Lucas, falar, Lucas, por favor. Só um segundinho, só para fortalecer aí a ideia do Túlio, né, a decisão do Túlio. Nós estamos com uma pessoa aqui no apartamento do lado que fez a primeira sessão de quimioterapia há 2 semanas atrás. Você tinha comentado, verdade. Isso. E entramos com... Minha esposa, na verdade, entrou com a naturopatia com ela. E eu vou te dizer, cara, antes dela vir, o seio dela estava quase necrosando. Em 2 semanas, o seio dela já apresenta cor rosada novamente. Efeito colateral da quimioterapia com a naturopatia, 0. Então, assim, nós não incentivamos ela a deixar de fazer a quimioterapia porque somos responsáveis, né? Então a gente não vai, se não for a decisão dela, obviamente. Se for a decisão dela, ótimo. Como não foi a decisão dela, minha esposa decidiu trabalhar com a naturopatia para diminuir esses efeitos colaterais e melhorar a imunidade para a próxima quimioterapia. Cara, nem parece que tem nada, velho. Então, você tá no caminho certo. Quer dizer, nós abandonamos o caminho certo, né? Mas vá confiante que os remédios de Deus são o melhor para nós. Né? Meu maior desafio é, como a minha mãe mora do ladinho, geminado com a minha irmã, e a minha sobrinha é enfermeira, que é oncologista e cuida dela, é enfrentar o ceticismo da turma lá de casa, da minha mãe. Esse é o meu maior desafio. Porque eu tenho entrado com os sucos, eu tenho entrado com os tratamentos e tudo, mas eles querem um efeito para ontem. Então, mas vai ser uma luta. Eu vou topar o desafio. Não vai ser eu quem vai curar, vai ser Deus, então está nas mãos dele. O nome de Deus é que vai ser glorificado. Amém. Ora para nós, Tulião. Bem claro. Senhor Deus, ó Pai, mais uma vez, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor nos capacita de sabedoria e agradecemos o Espírito Santo porque nos falou essa manhã sobre algumas qualidades que nós, como líderes e como sacerdotes do lar, devemos ter. Obrigado mais uma vez por ter utilizado o teu servo Atilibre para vir nos falar, nos mostrar tudo isso que temos aprendido. Ó Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor vista em cada um de nós aqui a estola sacerdotal, que possamos estar vestidos, ó Deus, com essa roupa, com essa autoridade, com essa honra de guiar as nossas famílias para os céus e humildemente pedimos a Deus sabedoria, pedimos temperança, pedimos o Espírito Santo para estar conosco cada dia. Em nome de Jesus, fazemos. Amém. 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 Amigos, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Estaremos aqui. Amém. Obrigado, Abraço, gente. Feliz sábado a todos. Sábado, gente.